talvez você esteja notando alguma movimentação diferente, né? Ontem à noite o nosso pastor ele não estava programado e ele veio pregar. E talvez você já falou assim, mas está faltando alguém hoje. Se a conferência termina hoje, está faltando alguém hoje. Eu vou explicar para você o que aconteceu. Há mais ou menos uns 2 meses, não foi? Que a gente... Assim que a gente começou a falar sobre a conferência, a gente começou a orar. E nós entramos em contato com as preletoras, com as mulheres que estariam aqui trazendo a palavra. E, queridos, eu aprendi que nós devemos dar honra de profeta para um profeta, né? E eu entendi o seguinte: as mulheres estariam saindo da sua casa, deixando sua família, vindo para cá para trazer uma palavra, estariam se preparando. Então, como nós aprendemos, nós sempre honramos com uma oferta de amor, né? Então, cada preletora que passou aqui, ela recebeu uma oferta de amor. E quando foi quarta-feira, a secretária da pastora Anabela nos mandou uma mensagem dizendo que ela, para pregar num evento que seria, né, cobrado, nós teríamos que dar um valor 5 vezes maior do que o que Deus tinha falado ao nosso coração para dar para ela. E eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu não sou vítima e também não quero ficar com isso no meu coração. Mas eu entendo que quem não pode faltar é o Espírito Santo. E eu não vou dar eu não acho justo, eu não acho certo este valor. Porque eu acho o seguinte: quando eu digo que é uma oferta de amor, é uma oferta de amor. Se eu estou estipulando um valor, eu não estou pedindo uma oferta, eu estou pedindo um valor. Né? Então, nós tentamos falar com ela, o pastor tentou ligar, e o valor que ela baixou para nós ainda era um valor alto. Nós somos uma igreja que está em obra, nós somos uma igreja que dá valor às ofertas, ao que entra. Então, sexta-feira, nós mandamos uma mensagem para ela, agradecendo e dizendo que nós tínhamos resolvido que ela não precisaria mais estar aqui. Então, eu espero que você entenda que ela não está aqui, mas ontem esteve aqui o Reinaldo Belo, né? E eu acredito que você foi abençoado por ele ontem, amém? Eu acho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu acredito que houve alguns desencontros, mas Deus já sabia quem estaria aqui, Deus sabia que ele precisava estar aqui trazendo a palavra. E hoje também nós somos muito abençoadas durante o dia, amém? Eu, pelo menos, fui ricamente abençoada. E agora você vai ter que me aturar, mas deixa eu ver. Quanto tempo eu tenho, pastor, para pregar? Agora eu sou a convidada. Quanto tempo eu tenho para pregar? Como disse a pastora Patrícia, 38 minutos. Né? Então, queridos, nós temos que gerar expectativas em Jesus, amém? Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa fonte. Então, foi o que eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor é que não pode faltar. E eu vi que Ele não faltou. Porque desde ontem à noite, a atmosfera do Espírito Santo já está pairando neste lugar. Amém? Então, feche os seus olhos aí na sua cadeira. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia bendito, por esse dia abençoado, aonde, Senhor, o nosso coração foi confrontado, quebrantado na Tua presença. E agora, Deus, nós queremos Te pedir que nesta última sessão, o Senhor venha falar mais e mais. Espírito Santo, nós cremos que algo novo o Senhor preparou para nós para este final.
Porque a tua palavra diz que o vinho novo, né? A melhor parte, ela vem para o final. Então eu creio que o Senhor está preparando algo para nós neste final da nossa conferência. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer um mover sobrenatural neste lugar. Senhor, eleva essas mulheres, ó Pai, a lugares altos, ó Pai. Eleva, Senhor, ao Monte Santo de Sião, para que elas possam, Senhor, ali te contemplar, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nós entregamos, ó Pai, esta ministração em tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E foi muito interessante porque quando Deus me deu o tema e eu coloquei o tema para todas, né? Deus já tinha me dado uma palavra. E essa semana começou a ficar uma coisa assim no meu coração. Não é isso, não é isso, não é isso, não é. E um negócio, e eu lia e não acontecia. Não tinha aquele... E aí ontem eu falei assim pro Reinaldo, eu falei assim, Reinaldo, não sei. Não é isso, não é a palavra, não é essa. E aí ele falou para mim, disse assim, fique em paz. Quem sabe Deus vai te revelar algo durante a pregação da noite. E aí eu vim. E, gente, Deus falou. Porque eu falei para ele assim, se não é isso, fala. E Deus não falava. E eu falava assim, é ou não é, é ou não é. E fiquei naquele conflito. E aí Deus falou ontem à noite. E eu passei a noite toda fazendo novamente a mensagem para hoje. Né? Porque eu creio que Deus vai falar conosco. E nós vamos falar sobre o som da conquista. Quantas aqui são conquistadoras? Digam amém. Mas para conquistar, nós temos que ouvir um som. Existe um som, que é o som da conquista. Abra sua Bíblia em Atos 2. Atos 2, verso 2. Atos 2, verso 2. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Então vamos lá. Diz a palavra do Senhor. De repente, veio do céu um som. Veio o que do céu? Como um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Primeira coisa que Deus me falou. Eu não sei se você percebeu. Mas tem um vento neste lugar. Tem um vento fluindo neste lugar. Tem um vento que está enchendo este lugar. Amém? E quando eu penso em som, eu acredito que nós, mulheres, nós temos uma sensibilidade muito maior ao som. Pastora, o que a senhora está querendo dizer com isso? Quem aqui já não percebeu a chegada de alguém e sabe quem está chegando só pelo som? O som do andar. Lá em casa é muito engraçado. Quando a minha sogra chega, a gente sabe exatamente que é ela. Pelo andar. Quando o meu marido chega, quando o Reinaldo estaciona o carro, nós temos uma garagem que tem 6 carros. Eu sei exatamente quando é o carro dele que está estacionando. Pelo barulho, pelo som. Quem aqui é igual a mim? Todas nós somos assim, não é? Você quer ver um outro exemplo? Você pode, né, estar num berçário. Quem aqui é mãe? Você pode estar lá com a tua criança num berçário. Tem um monte de criança. Mas se o teu filho chorar, aonde você estiver, você sabe que é ele que está chorando. Não é verdade? A sensibilidade de conhecer o som do choro do seu filho. Então, isso é algo que Deus colocou dentro de nós, mulheres. Nós temos um ouvido que memoriza sons. Né? Os nossos ouvidos, eles memorizam isso. Mas hoje eu quero te dizer que Deus está aqui para mover os seus sentidos.
Porque Deus quer trabalhar em nós e quer nos mostrar o seguinte: você não tem apenas tato, paladar, você não tem apenas visão. Eu quero te dar uma audição sensível à voz do Espírito Santo. E foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Eu quero que você entenda que eu vou alinhar a sua audição a todos os outros seus sentidos. Talvez você não escute muito bem. Você diga assim: não, eu não escuto muito bem. Deus hoje vai estar alinhando a sua audição. Creia nisso. E eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri algo muito interessante. Eu descobri que um bebê, na 12ª semana dentro da mãe, ele já começa a ter um canal auditivo que é bem primitivo, mas que já permite que algum som chegue até ele. Na 16ª semana, o bebê já começa a ouvir uns sons mais abafados. Por volta da 21ª semana, o bebê já consegue ouvir e distinguir o som da voz de algumas pessoas. Ele consegue distinguir a voz da mãe. Quem já viu quando o bebê nasce? Você pega ele no colo e fala assim: filho. Ele olha para você, né? E por que ele riu? Ele distinguiu a sua voz. Ele conhece a sua voz. Porque lá na 24ª semana, na 21ª semana, ele já consegue ouvir alguns, né, a ter mais esses estímulos. E na 24ª semana, ele já ouve tudo. Ele já consegue ouvir as batidas do seu coração. Ele já consegue ouvir a pulsação da artéria. Ele já consegue ouvir quando você está com fome, o seu estômago faz assim, ó. Ele já consegue ouvir até mesmo o próprio som dele. Eu achei muito interessante essa semana. O Benjamin estava lá no gabinete, ele estava dormindo. E a Larissa botou um som para ele de dentro do ventre, aquele som de água. Né? Um som que fica lá dentro. E, gente, a criança dormiu a tarde inteira. Mas por quê? Porque era um som conhecido. Um som que provavelmente acalma ele. Então, o bebê, quando ele já está ali, né, ele já consegue ouvir tudo. Mas o que eu quero falar para você hoje é que Deus vai nos dar um som que está além da nossa audição. Um som que vai falar de sensibilidade espiritual. Deus vai te dar sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade, ela ecoa desde a eternidade. E ela diz assim para mim e para você: eu tenho tudo que você precisa. Queridos, nós temos tudo. A voz de Deus que ecoa desde a eternidade, ela diz para nós o seguinte: eu tenho tudo o que você precisa, eu tenho tudo o que você almeja, eu tenho tudo o que você sonha. Eu tenho tudo para você. Esse é o som que ecoa antes da terra ser feita. Antes da terra ser formada, Deus, Ele é suficiente nele mesmo. Ele não precisa de nenhum movimento. Então presta atenção, tudo que você precisa, Deus já tem para dar para você. Talvez você não esteja simplesmente escutando, mas Ele está te dizendo: eu tenho tudo o que você precisa. Tudo que você precisa. E é muito interessante porque no Antigo Testamento Deus queria falar com o povo. Deus sempre criou, Deus nos criou e nos criou para relacionamento. Então Ele sempre teve vontade de falar com a criação. E aí Ele resolveu fazer o seguinte: para mim me comunicar com o povo, eu vou soltar a minha voz. Eu tive uma ideia. A minha voz vai se parecer com a voz de trovão. Por quê? Trovão se escuta à distância. Não importa, o som dele ecoa
muito longe. Então Deus teve uma ideia seguinte: eu preciso fazer com que todo o meu povo escute a minha voz. Não é mais só Adão e Eva. É um povo. E eu preciso que eles me escutem. Como é que eu vou fazer? Já sei. Minha voz vai ser como de trovão. E aí Deus teve uma segunda ideia. E ele falou assim: eu agora também vou usar um instrumento como minha voz. E aí Deus deu a inspiração para que fosse criado o chofar. Quem aqui já ouviu falar em chofar? Chofar, ele é feito de um chifre de carneiro. Ele é um instrumento que se usava. Para quê? O chofar, ele tem vários sons, né? Ele parece um berrante, mas não é um berrante, ele é menor, né? E ele era usado para várias coisas. Um dos sons que o chofar fazia, ele era um instrumento de mobilização. Toda vez que Deus queria que o povo se movesse, era um som que saía do chofar. Toda vez que Deus queria que o povo se juntasse, e quando ele fazia esse ajuntamento, era para quê, queridos? Era para que houvesse remissão de pecados. Era para que o povo se confessasse. Era para que o povo pudesse se arrepender e andar em arrependimento. Era um outro tipo de som. Então ele era para movimento, ele era para ajuntamento, mas ele também era uma chamada para batalha. Todas as vezes que eles tinham que chamar um exército para a batalha, o chofar tocava. E aí eles já sabiam que eles tinham que... Aquele som que saía era o som de batalha. Então eles iam se reunir, porque eles sabiam que vinha a batalha e tinha conquista. E por último, ele também era um anúncio da voz de Deus. Quando ele fazia um outro tipo de som, era Deus falando o seguinte: vem aqui porque eu quero falar com vocês. Então Deus, né, ele traz para nós, e se nós trouxermos para nós essa ideia hoje, nós precisamos descobrir que Deus quer, através da nossa sensibilidade do Espírito, falar conosco. E quando Ele quer falar conosco, Ele faz sons diferentes. Há um som específico para quando Deus está te chamando para a conquista. Há um som específico quando Deus está te chamando para o arrependimento. Há um som específico quando Deus está te chamando porque Ele quer falar com você. Ações que são diferentes. É por isso que nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque mesmo que o som seja físico, como no caso do chofar, que era um som físico, quando ele é vindo de Deus, ele faz toda a diferença. Não é qualquer som. Agora presta atenção aqui em mim. Toda vez que Deus fizer um som para você, toda vez que Deus fizer um som de conquista para você, pode ter certeza que Ele vai trazer um som de pertencimento, de propósito e de chamado. Deus sempre vai trazer para você pertencimento, propósito e chamado. Isso são coisas que ardem no coração. Não tem uma vez que Deus não fale com você, que você não se sinta pertencente. Não tem uma vez que Deus não fale com você, que você não sinta qual é o seu chamado ou qual é o seu propósito. Todas as vezes que Ele fala, Ele está trazendo para nós pertencimento, chamado e propósito. Mas a pergunta que Deus fez para mim e a que eu faço para vocês hoje: qual o som que você tem ouvido? Que som você tem ouvido? Que som você tem tocado ultimamente? Qual é o seu som?
Qual é o seu som? Sabe, lá em Ezequiel, quando ele fala sobre a formação de Lúcifer, ele diz o seguinte, que dele emanava sons. Lúcifer, só de andar, ele emanava sons no céu. E isso é muito interessante. Por quê? Porque nós fomos criados um pouco abaixo dos anjos. Nós somos uma classe um pouquinho abaixo dos anjos. Então, o que Deus falou para mim? Ele falou para mim o seguinte: eu creio que quando você chegar em algum lugar, Cláudia, sons sairão de você. E o que eu quero dizer para você hoje? Eu acredito que quando você chegar na sua casa hoje, eu acredito que quando você chegar no seu trabalho segunda-feira, sons vão sair de você. Sons com funções diferentes. E esses sons, eles vão neutralizar todo o ruído, todo o som das trevas, toda a poluição sonora que você tem ouvido até hoje. Você pode dizer amém? Queridas, todas nós aqui recebemos sons. Todas nós aqui os memorizamos. Nós temos sons memorizados na nossa cabeça. E nós também emitimos sons. Muito interessante. Deus me trouxe isso à lembrança ontem. Um tempo atrás, eu estava assistindo Crônicas de Nárnia. E eu aconselho você a assistir, uma trilogia maravilhosa. E um dos personagens, chamada Susana, ela é identificada como flecheira, né? Ela recebe de presente arco e flecha. Mas ela não recebe só isso de presente. Ela também recebe uma trompa. E se você assistir os filmes, você vai ver que toda vez que ela e o Caspian usam a trompa, é porque eles estão em perigo. Eles estão precisando de socorro. Eles estão precisando de proteção. E por que eu estou falando isso? Porque ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus mandou falar para você o seguinte: toque a trompa. Você está precisando de proteção? Toque a trompa. Você está precisando de cuidado? Toque a trompa. Toque. E quando eu estou falando de tocar, eu não estou falando de pegar um instrumento e tocar, não. Qual é a sua trompa? Oração e intercessão. Todas as vezes que você está orando, todas as vezes que você está intercedendo por alguém, você está fazendo um som no céu e um som no inferno. Você está tocando uma tromba. Mulheres de Deus, o som do Criador, a toda criatura carrega algumas coisas. Para você que anota, o som do Criador para toda criatura carrega amor, carrega beleza, carrega graça, carrega criatividade e carrega direcionamento. Porque esse direcionamento vai te trazer vitória e conquistas. Quem aqui quer ser uma mulher conquistadora? Diga amém. Então toque a tromba. Sabe, o que nós precisamos, na grande verdade, muitas vezes, não é de uma boa noite de sono, não é de um marido que te atenda em tudo, não é de bons filhos ou filhos obedientes ou de dinheiro na nossa conta bancária. Embora tudo isso seja importante, o que nós precisamos de verdade é ouvir a voz de Deus.
Você pode ter tudo isso. Mas se você não tiver a voz de Deus, se você não entrar na presença de Deus, nada disso vale. Por que eu estou dizendo isso? Porque só ouvindo a voz de Deus e entrando na presença dEle, você vai ter mudança na sua vida. Sabe, você tem o poder de escolher como você quer sair dessa conferência. Ouvindo o som da conquista ou ouvindo ruídos. Você tem o poder da escolha. Somos nós mesmas que criamos resistência para ouvir alguns sons. Nós começamos a criar resistência para ouvir o som dos céus. Talvez por alguma decepção, por alguma frustração. Talvez porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Você fechou a sua alma e o seu espírito. E você não está conseguindo ouvir nada. Mas hoje Deus manda te dizer que Ele está vindo com águas do rio, do trono de Deus. E elas vêm com um jato forte. E vão entrar no seu ouvido e vão fazer uma lavagem em você. Elas vão estar lavando os seus ouvidos. E em nome de Jesus você vai passar a ouvir. Porque sabe o que Deus falou para mim? Cláudia, declare sobre a vida dessas mulheres. Efatá está acontecendo em você. Ouça a voz. Efatá está em você. A voz de Deus está em você. A voz dos céus está falando com vocês. Então se mobilize em direção a essa voz. Não fique parada. E falando tanto de som, eu fui estudar um pouco, né? Você imagina isso de madrugada. E eu fui estudar, e eu até anotei para falar bem direitinho. E eu estava lá pesquisando, e eu aprendi que a velocidade da luz, ela é de 300 mil quilômetros por hora. Enquanto a velocidade do som é de 1.230 quilômetros por hora. O que isso significa? Quem chega primeiro, a luz ou o som? Quem chega primeiro? A luz. Você já percebeu o trovão? Raio. Quando você vê o raio, o que você vê primeiro? O clarão. Um tempo depois, você escuta o som. Porque a luz é muito mais rápido do que o som. O que eu quero dizer para você, querida? Presta atenção. Jesus é a luz do... Então o som, quando ele estava ecoando o som, ele já estava. Porque ele é a luz, ele chega primeiro que o som. Então presta atenção. Enquanto Deus está aqui declarando um som para você, ele já está agindo em você. Sabe? Ele é a luz e ele começou a falar isso comigo. E eu comecei a pensar, Senhor, o som que nós escutamos, que o Senhor nos permite a ouvir, é simplesmente para nos revelar que Deus já chegou. Ele já chegou. E ele já chegou há muito tempo. Muito antes do som chegar para você. Muito antes. Ele já chegou. Quando os sons ou os ruídos de som chega, é porque ele já está. Eu acho que vocês não entenderam. Quando o som ou o ruído chega, é sinal de que ele já está. Sabe, se tem uma coisa que eu falo para Deus todas as noites, todas as horas que eu estou orando, eu digo, Senhor, eu quero tanto, tanto, tanto ouvir a sua voz. E aí Deus falou para mim assim, você escuta, mas eu já estou com você. Sabe aquele problema na sua casa?
Sabe aquela luta no seu trabalho? Sabe aquele conflito com seus filhos? E você diz assim, eu não estou ouvindo nada, Deus não fala. Ele está dizendo para você, eu não preciso falar, porque eu já estou lá. Eu já estou lá. Eu já estou fazendo. Agora, se você não consegue perceber os sons da presença de Deus, você pode ficar confuso e deixar pessoas confusas. Nós precisamos perceber. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, verso 8. Além disso, se o que não tocar? Se a trombeta não emitir um som, o quê? O som precisa ser? Se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Nós precisamos ouvir claramente o som da presença de Deus. Precisa ser claro. O nosso ouvido precisa ser aguçado o suficiente para entender. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai papar mosca. O som vai passar. E você vai ficar lá. Sabe quando aquela amiga chega perto de você e começa a chorar, chorar, chorar por causa do casamento. E aí quando você vê, você está chorando junto com ela. Você está papando mosca. Porque qual é o seu papel? Emitir som. E o que você tem que fazer então? Você tem que emitir um som claro para ela. Você tem que virar para ela e falar assim, amiga, presta atenção. Você está ouvindo o som? É som de batalha. Você está em guerra. Para de chorar. Quer chorar? Vai chorar na cruz. Mas para ir para a batalha, vai com cara de vencedora, vai com cara de leoa. Escuta o som. Você está em guerra. Então vamos parar de chorar. Nós temos uma capacidade intensa de ouvir. A nossa capacidade é intensa, é imensa. E isso não está só direcionado ao nosso ouvido, não, queridos. Isso está direcionado a todo o nosso ser. Porque quando nós ouvimos, todo o nosso ser sente. Está direcionado a tudo. Sabe, às vezes nós somos colocadas como um sonar. O que é um sonar? O sonar é aquilo que tem uma sensibilidade de ouvir som. O barco, ele é guiado por um sonar, ele ouve, ele tem um sonar dentro dele. É a sensibilidade de ouvir os sons. O que eu quero dizer com isso? Você é um sonar na sua casa, você é um sonar na sua família, você é uma pessoa que consegue detectar os sons daquilo que está acontecendo. Mulher tem essa sensibilidade, ela consegue ouvir e falar assim, ó, esse som não é legal não, isso aqui tem que ter alguma coisa errada aqui. O pastor falava aqui ontem, né? Tem alguma coisa errada, meu espírito não está batendo com o Espírito Santo dela não. Isso é o que, queridos? Sensibilidade, nós somos o sonar da nossa casa. Nós somos a parte sensível que consegue ouvir e detectar quando tem algo errado. Que neste início de noite nós possamos ter ouvidos sensíveis para ouvir o som da conquista, amém? Eu acredito que o som da conquista está chegando neste lugar.
Gente, o semestre já passou. E isso é natural, porque as coisas no mundo vão passar. E o que nós precisamos entender é que não importa que o tempo passe. O que importa é que eu escute o som de Deus. Tem muita gente preocupada porque as coisas estão acontecendo e não estão ouvindo para onde Deus está te direcionando. Escute o som de Deus. Se esse ano é um ano da palavra para nós expandir, qual é o som que nós temos que ouvir? Se esse é o ano que a palavra para nós foi de expandir, qual é o som que eu tenho que ouvir? Expansão. Expansão na minha casa, mais gente aceitando a Jesus. Expansão no meu trabalho, meus negócios expandindo. Expansão neste lugar, na sua igreja. É esse som que você precisa ouvir. Esse é o som. 5 coisas quando o coração de uma mulher recebe o som de conquista, que faz com que ela se torne sensível e entenda. A primeira coisa, ela prioriza e começa a diferenciar o som do céu. João 6:68. João 6:68. Colocou aqui? Vamos lá. Você pode ler aqui pelo telão. Vamos lá. Simão Pedro fez o quê? Lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida. Queridos, você acredita que naquela época tinha a Bíblia? Sim ou não? Então, tudo que Jesus falava entrava pelo ouvido. Eles não tinham alguns pergaminhos que estavam espalhados, mas era pouco, eram raros. Tudo vinha pelo ouvir, e isso é tão real que a palavra diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não está dizendo quem tem a palavra, leia, quem tem o livro, leia. Não, ele está dizendo quem tem ouvidos. Ouça, porque o Espírito está falando com a igreja. Agora, nós precisamos saber o que é a voz de Deus em meio ao agito da nossa casa. Precisamos ter essa sensibilidade. Quando a gente está lá brigando, porque em casa a família briga. Ou é só na minha casa que a família briga? Porque não pensa você que lá em casa a família não briga não, porque a família briga. Mas no meio da briga, alguém tem que ter a sensibilidade de ouvir o som para acalmar aquela tempestade, para acalmar a briga. Temos que estar ali sensíveis. Algum filho tem que estar sensível a ouvir o som do céu quando seus pais estão brigando. Precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do céu no agito no nosso trabalho. Em todos os lugares aonde nós estivermos, queridos, até no nosso GV, nós temos que estar sensíveis para ouvir o som do céu quando acontecer algum agito no GV. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis. Para quê? Para diferenciar. Isso aqui é o som de Deus, então é para lá que eu vou. Mas se você não ouve a voz de Deus, se você não ouve o som de Deus, você vai para qualquer lugar. Olha o que diz Lucas 24:32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando no nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos impunha as escrituras? Né? Essa passagem aqui, não sei se vocês conhecem, né? São os discípulos caminhando ali em Emaús. E aí, Jesus está junto com eles e eles não reconhecem Jesus.
E aí lá depois que eles vão, eles viram e falam assim, mas não estava queimando em você enquanto ele pregava para a gente as coisas lá de Moisés, enquanto ele estava falando sobre Moisés? E aí Deus falou assim para mim, Cláudia, pergunte para elas, quanto arde o seu coração quando você ouve a voz de Deus? Porque, queridos, precisa arder. Ouvir a voz de Deus tem que arder no nosso coração. Eles não reconheceram Jesus, mas eles falam o quê? O seu coração não estava ardendo enquanto ele falava? O quanto tem ardido o seu coração quando você ouve a voz de Deus? Porque talvez o seu grande problema não seja a falta de audição. Talvez o seu grande problema seja a falta de paixão por Jesus. Uma paixão arrebatadora, que faz arder o nosso coração quando ele fala. Sabe, quando você namora, e o namorado vai chegar, e dá aquele negócio na barriga. Né? Gente que diz que dá, né? Sente estrela, não, né? Borboleta. Eu senti borboletas no estômago. Você sente borboletas no estômago quando fala com Jesus? Porque é preciso sentir. Porque ele não é o seu namorado. Ele é quem? Ele é o seu noivo. Então, se ele é seu noivo, quando você vai falar com ele, você tem que sentir o quê? Borboletas no estômago. Quando você está na presença dele, você tem que ficar. Estou na presença do noivo. O quanto você aguça o seu ouvido para ouvir Deus falar. Porque, queridos, isso é um exercício. Nós precisamos preparar o nosso ouvido para ouvir o que Deus fala. Porque se o diabo detectar que nós não conseguimos fazer esse discernimento, com certeza ele vai vir com a voz das trevas. E aí a nossa mente vai ficar confusa. Então, para você que anota, anote isso. Acostume-se a ouvir a voz que te ama. Pois o som dessa voz libera paixão e esperança para você. Não tem uma vez que Deus fale conosco que nós não venhamos ficar mais apaixonados e mais esperançados. Sabe, queridas, todos os dias eu digo isso para Deus. Senhor, eu me nego a passar um dia da minha vida sem ouvir a tua voz. Isso é algo que eu falo constantemente com Deus. E como é que eu ouço a voz de Deus? Tendo um tempo de oração. E quando eu falo de tempo de oração, as pessoas acham que tempo de oração, e alguém falou isso aqui, é aquele tempo que você tira para orar. Isso é importante, mas tempo de oração, queridos, é continuar uma conversa que você começou. Porque se você tem o hábito de conversar com Jesus, quando você está passando por algum problema, você não precisa falar, Senhor, aqui, ó, tô com problema. Não, se você está conversando com Ele, você só vira para o lado e fala assim, Senhor, o Senhor está vendo? O que eu faço? Tempo de oração é continuar algo que você já começou. É só você ter ali, você continuar a ter com Ele uma conversa que você já tem todos os dias. Segundo, quando o coração de uma mulher recebe um som de conquista, ela se torna sensível e atenta para mover sua vida, pensamentos, sentimentos e atitudes no ritmo da graça. Não é mais no ritmo dela, mas é no ritmo da graça. Mateus 11, 28, eu vou ler aqui na versão mensagem, tá? Para vocês poderem entender. Diz assim, ó. Venha a mim,
andem comigo e irão recuperar a vida, porque eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo, observem o que eu faço e aprendam os ritmos livres da graça. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que ele está dizendo aqui, ó? Vem comigo. Anda comigo. Eu não sei também qual foi a pastora que falou sobre o quê? Não, sobre o do pescoço. Fardo, né? Jugo, menina. Fazendo falar errado, meu Deus do céu. Do jugo, né? Eu achei interessantíssimo isso. Lançai sobre mim seu jugo, ó. Vamos andar juntinho, vem andar comigo. Você não precisa andar lá na frente e eu lá atrás. Você não precisa eu estar lá na frente. Você só precisa estar junto comigo. Porque a hora que você andar junto comigo, qualquer problema que você tiver, você só precisa fazer o quê? Olhar para o lado. Você não precisa correr para alcançar o mestre. A voz de Deus tem um ritmo, gente. A voz de Deus tem um ritmo e a gente precisa acompanhar esse ritmo. Tem um texto em Êxodo 15 que diz uma coisa maravilhosa, assim, ó, quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão e por acaso irmã de Moisés, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Tem um ritmo, o som de Deus tem um ritmo. Olha, a maior vergonha alheia é alguém dançando fora do ritmo. Fica horrível, não fica? Você faz vergonha. O que Deus está falando para você? Vem dançar no ritmo da graça. Deixa. Quem dança, né? De casal, sabe que quem conduz a dança é quem? É quem? Sabe o que Deus está falando? Deixa eu conduzir. Se você não deixar eu conduzir, vai começar um pisar no pé do outro. Deixa eu conduzir o ritmo, deixa eu conduzir a dança. Só me segue. Só me segue. Porque tudo que você precisa é ouvir o som e se movimentar no ritmo dele. Se movimente. Amém? Terceiro, quando o coração de uma mulher recebe um som de conquista, ela libera sons de conquistas e vitórias por onde ela for. Aonde ela estiver, ela vai liberar um som de conquista. Então, se você tem um coração sensível à voz do Senhor, se você tem um coração atento para aquilo que Deus está te falando, aonde você for, você vai liberar palavras de vitória.